Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o Em Pauta vai falar sobre o idoso e todas as características e particularidades que essa fase tão importante da vida tem. A gente vai falar especificamente aqui em comemoração, porque no dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Idoso. E para isso a gente convidou aqui uma médica geriatra, a doutora Bruna Massari Schultz. Tudo bem, doutora? Tudo bem, olá pessoal, olá Fernanda, muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui, espero esclarecer todas as dúvidas de vocês e vamos lá, né, nesse dia. Bom, nós que te agradecemos por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco aí dos seus conhecimentos, né, que eu tenho certeza que quem está em casa nos assistindo vai poder aí absorver bastante informação interessante. E eu vou começar te perguntando se aqui no Brasil, pela lei, a partir de que idade uma pessoa é considerada um idoso? Sim, pela lei, o que é considerado um idoso é a partir dos 60 anos. O que diria isso, né? O porquê se enquadra na lei? Porque aí, a partir dos 60 anos, o idoso está assegurado de toda a proteção e defesa em relação ao Estatuto do Idoso. Então, pela lei, a partir dos 60 anos. A gente sabe que na prática, hoje em dia, uma pessoa de 60 anos ainda é uma pessoa muito jovem, muitas vezes muito independente, muito ativo, mas é como você comentou, é uma marcação de idade feita pela lei para que a pessoa possa ter, a partir daí, acesso a alguns direitos que o Estatuto do Idoso permite, é isso, né? Sim, a geriatria, por exemplo, né? A gente fala da especialidade do idoso, mas hoje em dia tem adultos a partir dos 30, 40 anos que às vezes já procuram um geriatra a nível de consultório e não se enquadra nas leis do idoso. Mas por isso que eu frisei, pela lei a partir dos 60 anos, mas isso é só em relação aos direitos e proteção do estatuto. Eu acho legal a gente falar isso porque a gente quebra um pouquinho aí de preconceito, né? Eu vou procurar um geriatra porque eu ainda trabalho, eu me viro muito bem. Isso não quer dizer que você é uma pessoa incapaz de forma alguma, né? É só uma especialidade médica específica para sua faixa etária. Exato, até porque hoje a geriatria visa muito mais o anti-envelhecimento, a longevidade, do que o próprio idoso. Então, é óbvio que o idoso procura o geriatra, mas quanto antes você procura um geriatra, um tratamento na geriatria, na gerontologia, você trata muito melhor a sua terceira idade, a sua quarta idade, porque você vai envelhecer muito melhor. A gente está falando aí de qualidade de vida, saúde, bem-estar. Isso é muito importante, muito rico para qualquer idade, para qualquer fase da nossa vida, né? Exato. Doutora, atualmente, como que está o cenário, a proporção de idosos aqui no Brasil? A gente tem aí uma faixa grande da população nessa idade? Sim, tem cada vez mais aumentado esses números, né? Mas em relação aos dados da OMS, por exemplo, no Brasil já passaram de 28 milhões de pessoas, o que dá uma porcentagem de mais ou menos 13, 15% de pessoas idosas no país. Mas isso vem aumentando cada vez mais, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e não está aumentando tanto a taxa de nascimento como era antigamente. Então, o que mais aumenta hoje em dia são os idosos. A proporção disso vem cada vez mais crescendo. Isso é muito interessante, porque eu acho que está exatamente relacionado àquilo que a gente citou agora há pouco, que é a qualidade de vida, uma busca por uma vida mais saudável, que consequentemente aí acrescenta anos na vida das pessoas, né? E aqui na nossa legislação no Brasil, existem algumas leis que protegem e que favorecem o idoso, né? A pessoa que tem a partir de 60 anos de idade. Você poderia dar um panorama para a gente? Você citou a questão do Estatuto do Idoso, eu acredito que seja o mais importante. Em resumo, ele garante ou ele oferece o que para os idosos?
O Estatuto do Idoso é em relação à proteção, às facilidades, os direitos, a segurança, tudo que envolve um idoso para viver na sua integralidade, nos benefícios da vida do idoso, porque não é fácil ser um idoso no mundo, né? E isso faz com que essa lei, que foi vigorada em 2003, a Lei 10.741, tem todos esses benefícios ao idoso de um modo geral. E isso faz com que o idoso se sinta mais protegido. E a gente tem essa luta, né, do idoso ter acesso ao estatuto. Hoje em dia tem um estatuto completo pela internet, tem muitos lugares que dão o livrinho do Estatuto do Idoso, não é uma leitura difícil, tem todas as leis que protegem o idoso, então cada vez mais a gente está tentando dar essa acessibilidade aos advogados, aos idosos, aos familiares, aos cuidadores, aos responsáveis, para ter em mãos, para ter esse acesso aos direitos do idoso. Doutora, a gente já comentou aqui que uma pessoa com 60 anos de idade, por exemplo, ela ainda pode ser muito ativa, muito capaz. Mas a gente também pode falar de idosos que realmente já têm idade um pouco mais avançada, ou até algum problema de saúde, ou se não tem nenhum problema de saúde, as próprias limitações pela idade mesmo. Então eu queria saber, na sua opinião, para os idosos de idade um pouco mais avançada, quais são os maiores desafios do dia a dia? Então, os maiores desafios, as maiores limitações para o idoso, que a gente vê isso na prática mesmo, no dia a dia. Eu não vou falar que eu vejo isso num artigo, numa teoria ou num estudo, e sim o que a gente vê no dia a dia, vendo os idosos, as famílias, as situações que eles enfrentam. Eu acredito que o mais difícil é o abandono. É o descuido, é a falta de atenção, de paciência em lidar com o idoso e dar um ambiente seguro para ele viver, dar uma alimentação equilibrada para ele se manter nutrido. Eu acredito que um desafio grande para eles também seja a falta de respeito, não só com as pessoas da família, as pessoas que estão ali junto com ele, mas o público de um modo geral, na rua, num lugar que ele vai, num comércio, num estabelecimento. Eu acho que é bem desafiador. A perda auditiva é uma limitação muito grande para o idoso, o desequilíbrio, a rua pavimentada, o acesso que ele tem a degrau, a lugares que ele vai, o desequilíbrio é uma coisa muito frequente no idoso, a dificuldade de entender hoje em dia as tecnologias, os lugares que eles vão, então tudo muito diferente, né? O transporte público, apesar de a gente ver muita coisa aí sendo voltada e sendo específica para o idoso, ainda é um desafio muito grande. Como eu disse no início, é muito difícil ser idoso, tem que ter todo um contexto aí que abrange e que faz o idoso se sentir bem onde ele vive, né, de um modo geral. Perfeito. E a gente está falando aí sobre essa questão do desafio de muitas vezes o idoso não ter acesso aos direitos que por lei ele já tem garantido, né? E existem punições, por exemplo, para quando essas leis são descumpridas de alguma forma? Sim, são punições severas. Isso depende de cada caso, é muito individualizado, né? Depende do caso se isso vai ser enquadrado pela justiça numa esfera criminal ou numa esfera civil. Isso é mais o lado de direitos, né? Do advogado, da justiça, do Ministério Público, entram outros órgãos para fazer essa análise, essa conduta, mas existe sim e são punições severas. Muito bem. Bom, doutora, a gente vai fazer agora uma pequena parada aqui para o intervalo. Na volta a gente vai continuar entendendo aí quais são as especificidades do idoso, qualidades que podem ser incorporadas no dia a dia para melhorar a vida de cada um. Então a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui e descobrir assuntos mais importantes que vale a pena ser conhecido por todos nós. É daqui a pouco.
Nós estamos de volta com Em Pauta, hoje falando aqui sobre a qualidade de vida do idoso. A gente já citou aqui algumas questões de acesso a direitos, né, que o idoso tem, que devem ser cumpridos até por uma questão de lei. E eu vou te fazer uma pergunta, doutora, se aqui na nossa região, se você tem conhecimento de projetos, de ONGs, que tenham como objetivo apoiar, dar essa assistência para os idosos, se isso é comum aqui na nossa região. Olha, Fernanda, aqui na nossa região é uma região muito legal para o idoso que vai atrás dos seus direitos, da sua proteção. ONG, realmente eu não tenho nenhum conhecimento, nunca chegou até a mim uma ONG para o idoso, o que seria, de repente, se não existir, muito interessante, mas se existir, eu quero até que se alguém estiver me ouvindo, venha até mim para eu ter esse conhecimento, porque ONG realmente eu não conheço, mas existem vários projetos. Até mesmo as casas de idoso, eles têm uma assistência muito legal dos próprios assistentes sociais, tem uma proteção ao idoso pelo Ministério Público, que tem um órgão lá que cuidam só dos idosos, tem a parte da OAB, que tem uma assessoria jurídica lá muito boa, tudo em relação à proteção e aos direitos dos idosos. Eu tenho uma parceria muito forte com o meu jurídico, que em relação a esses direitos, proteção, como é mais de finalidade jurídica, eu acabo não me aprofundando tanto como médica, mas eu tenho essa parceria muito grande com uma advogada, que é uma sumidade no assunto em relação aos idosos, e ela tira todas as minhas dúvidas, eu encaminho todos os meus problemas até ela, em relação aos idosos. Ela é uma pessoa espetacular, que cuida do idoso, não só com competência, mas com muita sabedoria, muito de coração, cuida do idoso de verdade. Então, ela é uma pessoa que é muito boa para cuidar essa parte jurídica dos idosos. Até digo isso porque quem estiver precisando ou quem tiver interesse em saber como é o trabalho, como são os direitos, é só entrar nos meus contatos, na minha página, ou entrar em contato comigo, que eu passo e encaminho, porque vale muito a pena, cada vez mais a gente saber dos direitos dos idosos. Com certeza. A gente sabe que ao longo da vida, em cada faixa etária, a gente tem algumas doenças que são mais comuns relacionadas à própria idade, ao próprio período da vida que a gente está vivendo, né? Sim. Quais são essas doenças em relação aos idosos? Olha, as principais doenças dos idosos, que eu vejo isso muito na prática, no dia a dia, são as doenças cardiovasculares, que envolvem aí o infarto agudo do miocárdio, as insuficiências cardíacas, tem os derrames, né, conhecidos como derrames, que são os acidentes vasculares, a osteoporose, as osteoartrites, que o pessoal conhece como artrose, né, são as dores de articulação, a diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, que são as dislipidemias. Então, essas são as principais. Lógico que aí, com o envelhecimento, também é bem frequente o câncer, infecção de urina, infecção do trato urinário. Essas são as principais, as mais comuns vistas no dia a dia nos consultórios. Baseado nisso, quais são os principais cuidados que a gente pode ter com os idosos, mesmo a partir dos 60 anos, quando ainda são jovens, né, para prevenir esse tipo de doença em relação à alimentação, qualidade do sono, atividade física? Quais são os principais cuidados diários que devem ser mantidos constantemente? Sim, alguns você já até citou na própria pergunta. A atividade física é importantíssimo, passear, viajar, manter uma qualidade de vida na medida do possível. Eu tenho um projeto muito legal com meu marido, que a gente tem uma empresa que faz viagens especializadas para idosos. Então, a gente, até nessa período de pandemia, a gente parou um período, mas é uma coisa que traz muita alegria, muita qualidade de vida, não só para nós que viajamos juntos, todas as viagens eu acompanho, dou essa assistência médica,
mas os idosos, a gente vê o quanto muda isso na vida deles. Mas não só isso, mas a higiene pessoal dos idosos, uma boa nutrição, uma rotina no médico, onde vai ter um periódico de exames laboratoriais, de imagem, na medida da necessidade serão feitos. Isso é o principal para fazer o anti-envelhecimento, né? Resumindo, são os cuidados pessoais, atividade física, nutrição e ser feliz, né? Na medida do possível, tentar ter bastante afeto, carinho, atenção. Isso é muito importante para os cuidados e para a prevenção de doenças. Eu acho muito legal isso que você acabou de citar, porque mostra que a gente não está falando somente da saúde física do paciente. A gente também está falando, né, de saúde mental, saúde emocional, que é tão importante quanto a física e faz parte desse contexto que deve ser observado, né? Sim, com certeza. Eu vou aproveitar o gancho. Por exemplo, quando a gente fala para uma mulher que ela deve anualmente ir ao ginecologista para fazer os exames preventivos, na questão do geriatra, como que isso funciona? Com que frequência é importante que a pessoa procure um médico para fazer exames preventivos, exames de rotina? Como que funciona esse acompanhamento para que seja feito de uma forma saudável? Fernanda, isso não é uma regra, não é uma tabela que a gente vai pedir para o paciente, independente de ser um paciente ou outro, um período específico. De um modo geral, a grande maioria dos meus pacientes passam em consulta a cada 3 meses, mas tem aquele paciente extremamente saudável que passa a cada 6 meses ou a cada um ano, e também tem aqueles casos de pacientes que eu tenho que ver todo mês, de repente por um período, e depois eu troco esse período e acaba vindo a cada 3 meses. Enfim, isso é muito individualizado. Então, depende muito de como o paciente vai estar com a saúde dele em dia, o uso da medicação, se vai ter algum manejo. Então, depende muito, é bem individualizado essa questão. Tá certo. Bom, a gente vai agora para mais um intervalo. Na volta a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a importância do apoio da família nesse período da vida e vai conhecer aí alguns casos de idosos que têm vivido essa idade com muita alegria e muito bem-estar. É daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo ao nosso último bloco do Em Pauta de hoje, falando sobre a qualidade de vida do idoso. A gente já falou aí sobre as principais doenças, sobre prevenção, sobre qualidade de vida e sobre a alegria de viver bem todas as etapas da nossa vida, né? Independente da idade. Então, eu vou começar te perguntando, doutora, qual que é a importância da presença da família na vida do idoso, principalmente aquele que já tem a idade um pouco mais avançada? Tá. A importância da família, antes de eu falar até da importância, vamos falar de família. Família não necessariamente é a família de sangue ou é a família comum. Enfim, a família é aquela que acolhe, é aquela que cuida, que ama, que acompanha, que faz o idoso se sentir realmente em família. Isso é família, né? Não é só ter uma ligação familiar de sangue, como eu disse, e tá ali com o idoso o dia todo, ele mora comigo, já faço o que eu tenho que fazer. Não, isso não é estar em família. Estar em família, como eu disse, é todo esse contexto que envolve o cuidado, o amor e a atenção. A importância disso é total na vida do idoso. Uma coisa que eu costumo falar é que o idoso ele sempre se sente um peso, ele sempre sente que está atrapalhando, ele sempre sente que ele não serve mais para todas as atividades que um dia ele já serviu. Isso não é verdade. Para quem gosta, para quem cuida, para quem ama, não enxerga dessa maneira, cuida com todo o amor do mundo, com toda a dedicação, com tudo aquilo que um idoso ou qualquer ser humano precisa para viver bem e se sentir bem no seu lar. Então, a importância da família é muito grande para ele se sentir bem, para ele viver bem, para ele envelhecer cada vez mais
melhor na sua saúde, na sua vivência, no seu bem-estar. Então, isso tudo envolve a importância da família. Então, isso é fundamental. Eu gosto muito de falar isso com as famílias que vêm até mim. Eu falo que o paciente não é só ele, só o idoso que acaba sendo meu paciente, é toda a família, né? A gente sempre conversa isso juntos, então isso é fundamental. Perfeito. E a gente sabe que existem algumas situações que a internação numa casa de repouso é necessária e é indicada. Quando isso acontece? Olha, eu sou suspeita, até porque eu tenho uma casa de repouso que esse período de pandemia atrasou a nossa inauguração, já está toda esquematizada, estruturada, sempre foi um sonho muito grande meu ter essa minha casa, de chamar de minha casa de repouso, porque eu sei que lá eu vou dar uma família para o idoso, além da dele, né? Porque tem muitos idosos que vão para uma casa de repouso que tem a sua própria família, mas a indicação e a necessidade não é uma teoria. A indicação e a necessidade é a vontade do próprio idoso ir morar numa casa de repouso, ou às vezes a necessidade da família colocar numa casa de repouso. E óbvio que a casa de repouso tem que ter uma estrutura para sim ser um lar de idosos, um residencial de idosos, digno de ter esse título, né? Que é dar uma estrutura de nutrição, de atividades múltiplas, na melhora da qualidade de vida, no bem-estar do idoso. Não é simplesmente uma casa cheia de idosos, né? É melhorar a qualidade de vida dele. E isso foi o que eu queria muito chamar de minha, porque eu sei que quem tem vontade de ter uma casa de repouso e ter essa responsabilidade tão grande, que eu vejo como muito grande, acolher idosos que precisam de uma companhia, que precisam de um cuidado, de uma proteção, de se sentir em casa, são as pessoas que trabalham com isso e recebem muito bem o idoso. Não menos importante de ver se a casa de repouso tem todo esse acolhimento, é ver se está toda certinha a parte jurídica, a área de zoneamento, toda dentro de todas as normas da vigilância, ver se está toda regularizada no Ministério Público, porque isso a família ou o próprio idoso que seja ativa, ainda independente, na maioria das vezes acabam sendo a família, mas isso é muito importante analisar antes de colocar o idoso para morar lá, porque é uma casa, é um residencial, mas tem toda essa parte burocrática que a família, o idoso tem que ter isso como uma segurança, né? Tem que estar tudo regularizado. Então, a gente tem que acabar com esse tabu de asilo, de casa de repouso, numa maneira triste, abandonada. Não é isso. Muito pelo contrário, as casas que fazem um bom serviço, que trabalham bem, que acolhem bem o idoso, que fazem isso de coração, conseguem melhorar a qualidade de vida do paciente, muitas vezes melhoram a cognição, melhoram a depressão, postergam uma doença que estava à beira de desenrolar a doença e acaba não tendo esse desenrolar da doença, porque ele está ali sendo nutrido, acolhido, amado, respeitado e tendo acesso a interação social, não só restrito dentro de uma casa, e sim tendo essa integração social, que é muito importante, a inclusão do idoso na sociedade. Perfeito. Bom, agora a gente vai assistir um vídeo que foi preparado aí para a gente acompanhar um pouquinho da rotina do idoso e de como isso pode ser, como você mesma citou, como isso pode ser bom, pode ser tranquilo, pode ser alegre, pode ser positivo para a vida do idoso. Roda o VT. Antes eu tinha uma rotina muito voltada a trabalho, mas também não só a trabalho. Eu tinha lazer, eu tinha convívio social, muito convívio em família e também com amigos. Mas eu acho que a atividade
Se você puder ter intercorrência com pessoas, relacionamento com pessoas, enfim, ambiente de bastante movimento, de bastante atividade, você tem um convívio melhor. É importante dizer que a vida é feita de momentos. Tem-se que viver sempre, procurar viver sempre bem, aproveitar os bons momentos da vida. Não deixar que eles se passem, não perder oportunidades. Sempre que tiver oportunidade, qualquer que seja a oportunidade, deve aproveitá-la, para que depois não se arrependa, às vezes, de não ter feito. Bom, espero que você tenha aproveitado, tenha gostado do que você acompanhou aqui com a gente hoje. Doutora, eu tenho certeza que o nosso bate-papo, que o seu conhecimento muito rico ajudou a esclarecer muitas dúvidas, ajudou a quebrar muitos mitos, muitos preconceitos, e a gente espera aí que quem tenha nos assistido realmente tenha aproveitado essas dicas, essas informações, e que cada vez mais aqui no Brasil, no mundo, o idoso seja realmente valorizado, respeitado e tratado da maneira como ele merece. Então, eu te agradeço muito por ter participado aqui do nosso programa e por ter disponibilizado um pouco de seu tempo com a gente hoje. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada a toda a equipe. Foi uma honra participar do programa. As pessoas que me assistiram, espero sim ter desmistificado muita coisa, explicado, esclarecido. Quem quiser me procurar, eu tenho as minhas redes sociais, tem a internet, tem lá a minha página, é só colocar o meu nome, doutora Bruna Massari Schultz, que vai aparecer lá para vocês. Fico totalmente à disposição e muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!